Primeiramente, eu queria agradecer o convite, parabenizar os organizadores, dizer que para quem trabalha em futebol, e Joaquim aqui falou com toda a propriedade, hoje é um dia especial para nós que trabalhamos com futebol, para nós que trabalhamos com esporte. A gente consegue fazer uma mescla entre os médicos que vivem o dia a dia do futebol, que tocam o futebol, e os profissionais que nos dão consultoria. Isso para a gente é um negócio espetacular, isso nos deixa com muito feliz, que é um sonho antigo de todos nós. Todos nós tínhamos esse sonho de colocar esses dois grupos de profissionais. E o professor Joaquim falou uma grande verdade, com inteligência, sabedoria, tranquilidade, ninguém é dono de nada, todos trabalham junto, e o resultado sempre vai acontecer. Bom, nós vamos falar um pouquinho da seleção brasileira, né? Estamos aí, e na verdade a seleção brasileira não vai fazer nada diferente do que já vem fazendo nesses 16 anos que eu estou à frente da seleção brasileira. O tipo de condução, de que a gente vai fazer para preparar os nossos atletas para a Copa do Mundo. Tudo que foi falado aqui, na realidade do clube, você tem que fazer bem pequenininho na seleção brasileira. O tempo é curto. Eu tenho uma apresentação dia 26 de maio e eu estreio numa Copa do Mundo dia 12 de junho, com atletas que estão terminando temporada, com atletas que podem estar em 2 semanas de férias e com atletas que estão em meio de temporada. É um pouco complexo isso. Então, na verdade, a gente vai fazer a avaliação clínica, tá? Essa avaliação clínica é feita, o exame clínico especificamente pelo profissional clínico. Na seleção brasileira, nós temos o Dr. Serafim Borges, que é o nosso coordenador da parte clínica, o nosso cardiologista. Avaliação ortopédica, otorrino e oftálmico, o eletrocardiograma de repouso, o ecocardiograma, os exames de laboratório, a ergospirometria e a avaliação isocinética. Então, aqui, por exemplo, nós temos na primeira imagem, o point está aqui, na primeira, o point, querido, o point. Na primeira imagem, nós temos o Dr. Luiz Cláudio Baldi, que é o coordenador, junto com o Dr. Serafim, da parte, fazendo a avaliação clínica, a anamnese dos atletas, o Dr. Serafim coordenando o eletrocardiograma de repouso e nós fazendo a avaliação ortopédica. Isto é praxe, isto é rotina, isto se faz na seleção brasileira, da sub-15 a principal nas categorias masculinas e femininas. Isto é uma norma que nós criamos, dentro de algum protocolo. Na seleção principal, o protocolo é um pouquinho maior. A avaliação do otorrino, Dr. Augusto César, fazendo a avaliação, e a doutora Tali fazendo a avaliação oftalmológica. Então, todos os atletas passam pela avaliação, tanto do otorrino quanto da avaliação oftalmológica. O ecocardiograma e a ergospirometria. Esses slides são slides que nós fizemos uma mescla do que nós temos nas 2 últimas Copas do Mundo, mais os slides da Copa das Confederações. E agora, para a Copa do Mundo 2014, tudo será feito na sede da Seleção Brasileira, na Granja Comari. Nós não vamos sair mais da Granja, estamos com tudo montado e tudo será feito lá, dentro da Granja Comari. A avaliação dos exames de laboratório, com aquela bateria de exames que o Michel e que o Sanches apresentou, e, junto disso, o doping usou na última Copa das Confederações, os 23 atletas fizeram também a sua avaliação do exame antidoping, para que a coisa acontecesse toda na mesma época, dentro de um controle. A avaliação isocinética, isso em tempos diferentes, aqui na Copa do Mundo de 2006, aqui na Copa do Mundo de 2010, sempre sendo feita de todo o grupo. Então, toda essa avaliação será feita. O trabalho entregado com a preparação física. Então, o Dr. Serafim Borges controla. Então, a gente aproveita aqui, a gente aproveita essas horas.
É muita balela que vocês escutam, está fora de peso, está pesado, está não sei o quê, tem muita história. O controle é feito, o controle é muito rigoroso, o Serafim controla junto com a preparação física. E a avaliação de alguns testes, como a impulsão vertical e o engage test, que foram feitos isso na Copa do Mundo de 2006. Então, esse tipo de avaliação, a gente tem o controle de todos os atletas. Não, passou demais. Nós temos, na verdade, o trabalho associado do fisioterapeuta. Aqui, Luiz Rosan, vocês de São Paulo conhecem muito bem Luiz, trabalhou muitos anos no São Paulo, em que nós carregamos uma sala de musculação sempre junto e o trabalho feito de cada atleta individualmente. Cada atleta dentro da necessidade, depois da avaliação exocinética, quando você precisa colocar o trabalho que esse atleta faz, você tem o controle de cada atleta. O trabalho do médico, uma das coisas que a gente faz, aquela malinha que a gente entra em campo, porque é o que eu digo sempre, é muito simples e muito tranquilo você estar sentado em casa, tomando um belo de um black, batendo um papo, de vez em quando dando um beijinho na patroa e fazer um comentário. Pô, mas que besteira que esse cara fez. Mas a pessoa não sabe o que se faça até chegar a hora do jogo. Então, desde o mínimo controle de tudo que você tem na mala médica que é colocado dentro do material para que você possa dar o atendimento ao atleta, a avaliação, onde o Serafim faz o controle de secar, aqui isso na Copa de 2010, que é feita para a gente ver qual atleta que está mais ou menos necessitando mais descanso, menos descanso, eu posso sobrecarregar esse, eu posso colocar esse daqui numa atividade, esse aqui vamos fazer o pijama treino, vai dormir, não vai fazer nada, esse tipo de trabalho é feito. A avaliação do peso, que é sempre controlado no vestiário, em que a gente controla antes e depois, e a avaliação semanal do percentual de gordura. Então, isso é muito controlado, isso é muito rigoroso, e nós temos isso tudo arquivado dentro da CBF. Então, isto é o trabalho que se faz normalmente dentro da seleção brasileira. Carregamos sempre uma fisioterapia junto. Nesta Copa, nós não vamos precisar carregar porque ela é no Brasil, mas quando a gente vai para qualquer outro local, a fisioterapia carrega junto. Tivemos a palestra da profissional de nutrição, em que o cardápio é previamente estabelecido, nós temos um cozinheiro que está sempre acompanhando a seleção brasileira, então o controle da parte alimentar e, evidentemente, o controle dos suplementos que são usados muito no atleta. Esse tipo de trabalho, todo cadenciado, todo elaborado, ele só pode ser feito se você tiver grupo. Se você não tiver grupo de trabalho, você não consegue fazer. Grupo de trabalho envolvendo profissionais médicos, grupo de trabalho envolvendo fisioterapeutas, grupo de trabalho da nutricionista que deu suporte quando ela está lá atrás, olhando toda a situação dela, grupo de trabalho do massagista que está ajudando você na interação. Quando você tem grupo de trabalho, quando você consegue fazer as coisas, a tendência natural é acontecer coisa desse tipo aí.
Parem, senhores, grupo de trabalho. Isso é grupo de trabalho, são as pessoas trabalhando dentro de uma seriedade. E os resultados acontecem. Esse grupo de trabalho, ele cresce. E aí a gente comemora. Então, como o Joaquim colocou muito bem, sem vaidade, onde todos trabalhem com tranquilidade, onde todos respeitem o trabalho do outro, onde todos que comandam saibam escutar, porque quem comanda sabe escutar, a tendência natural é você, no futebol brasileiro, ter um vestiário assim. E isso só faz com que a gente se motive mais para trabalhar no futebol brasileiro, não só nos clubes, mas na seleção brasileira. E o que nós esperamos? Nós esperamos que daqui a 5 meses tenhamos essa cena sendo repetida através de um trabalho sério. Muito obrigado.